Capítulo 3. Seu rosto pálido chocou Jin-woo. O que há de errado? Você não está se sentindo bem? Ali. Ali. Jin-woo seguiu os dedos apontando de joelho para a estátua de Deus, a enorme estátua. Ela estava apontando para seu rosto. Não vendo nenhuma diferença desde a primeira vez que viu, Jin-woo inclinou a cabeça. Com a voz trêmula, Joei falou, e os olhos dele. Os olhos da estátua apenas olharam para nós. O que? Não importa quanto tempo ele olhava, os resultados eram os mesmos. A estátua ficou imóvel, imóvel. Você deve ter imaginado. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Lançando o olhar para o chão, Joei simplesmente segurou seus braços e tremeu. Esperar. Uma sensação de pavor tomou conta de Jin-woo. Apóstrofo. Para onde foi o som? O som crepitante das fogueiras das tochas de repente silenciou. Primeiro. Enquanto isso, a leitura da tabuinha pelo Sr. Song continuava. E mais pelo Senhor. Em segundo lugar, louvado seja o Senhor. Terceiro, prove sua fé ao Senhor. Aqueles que não seguirem esses comandos não sairão com vida. Foi naquele momento, rangido com o som repentino, todos os caçadores pularam de surpresa. O que está acontecendo? A primeira pessoa a notar foi Jin-woo. Tendo se concentrado em sua audição por causa das tochas, ele foi capaz de notar imediatamente o que estava acontecendo. A porta. A porta está fechando. Com suas palavras, todo o grupo se voltou para a porta, apenas para vê-la fechar com um estrondo. Droga! Eu não posso mais fazer isso. O caçador que primeiro votou não para entrar no calabouço duplo xingou e se dirigiu para a porta. Estou saindo agora. Vocês podem ter todos os chefes e tesouros que quiserem. Olhando com rebeldia para o Sr. Song, o homem se virou e agarrou as maçanetas da porta. De repente, os olhos do Sr. Song se arregalaram. Não, não. Crunch. Um som nauseante de algo atingindo algo ecoou por todo o templo. Com isso, a cabeça do homem desapareceu de vista. Tendo perdido a cabeça, seu corpo naturalmente caiu para trás no chão. Baque os caçadores começaram a gritar. Tendo obliterado a cabeça do homem com sua massa, a estátua voltou e assumiu sua posição ao lado da porta como se nada tivesse acontecido. Aquela coisa acabou de se mover. O que? Isso significa que todas as estátuas aqui podem se mover? Devemos lutar contra eles? Eu nem mesmo vi balançar aquela massa. Foi nesse ponto que Jin-woo repassou as palavras de Joei em sua mente. E os olhos dele. Os olhos da estátua apenas olharam para nós. Se isso for verdade. Ele estremeceu. Fazendo um esforço para mover seu corpo apavorado, ele se virou e olhou para a estátua de Deus e encontrou a estátua de Deus olhando para ele. Ah! Jin-woo percebeu. Este foi apenas o começo. -3. Início do ataque. Os olhos da estátua de Deus foram iluminados com uma luz carmesim. Foi o instinto de um caçador? Não, eram os instintos de sobrevivência de um ser vivo. Algo estava chegando. Algo que não podia ser interrompido. Jin-woo se virou e gritou a plenos pulmões. Abaixe-se. Assim que sua boca se abriu, um raio de luz carmesim saiu dos olhos da estátua. Jin-woo se jogou em joelho e a puxou para o chão. Beantiu. O raio de luz passou por onde Jin-woo estava momentos antes. 1/10 de segundo. Não, 1/100º de segundo. Se o tempo de suas ações estivesse errado apenas por uma quantidade infinitesimal. Os outros caçadores não tiveram tanta sorte. Ué! Ah! Os gritos não vieram dos caçadores que foram atingidos pela luz. Afinal, os que foram atingidos se desintegraram instantaneamente, deixando apenas um rastro de cinzas e pedras queimadas em seu rastro. Não, os gritos vinham dos caçadores que sobreviveram. O que diabos é isso? Ué! Como isso pode? Os caçadores estavam em choque. 11 restantes vivos de 16. Eles nunca tinham visto um ataque como este antes. Eu mal me esquivei depois de ouvir Jin-woo. Se o Sr. Sung não gritou agora. As caçadoras olharam para o Jin-woo e engoliram em seco. O salvador de suas vidas. Se não fosse por ele, eles sabiam que seriam contados entre os caídos. Com todo o seu corpo curvado no chão, Jin-woo virou a cabeça e atingiu a estátua. Seus olhos ainda estavam iluminados com um brilho carmesim, mas não continuou seu ataque. Acabou de atacar? Jin-woo virou a cabeça para o chão novamente. Joei deitou abaixo dele, tremendo de medo. Embora ela fosse uma caçadora de classificação B,
Esta era a razão pela qual ela caçava em ataque simples sob associação e não em um ataque avançado sob uma grande guilda. Sua respiração tornou-se cada vez mais irregular. Ele não podia simplesmente deixá-la assim. Pensando que ele tinha que fazer algo para ajudá-la, Jin-Woo começou a se levantar quando uma mão forte o forçou a recuar. Não se levante. Foi o Sr. Song. Embora surpreso, Jin-Woo ouviu severamente suas palavras. O Sr. Song gritou com os outros caçadores também. Todos fiquem onde estão. Não saia da sua posição. Depois de dar uma rápida olhada na festa, o Sr. Song se virou para Jin-Woo novamente. Os que estavam se movendo foram atingidos. Aqueles que ouviram você e ficaram para baixo sobreviveram. Eu vejo. O Sr. Song inclinou a cabeça em confusão. Você não gritou depois de descobrir algo. Eu simplesmente senti que algo perigoso estava chegando, só isso. Os olhos do Sr. Song olharam para ele com olhos brilhantes. Seus instintos são bons. Ouvi dizer que ele era um Irranque. Se ao menos suas habilidades fossem um pouco maiores. Seu olhar se transformou em um de pena enquanto ele continuava a encarar Jin-Woo. Enquanto isso, Jin-Woo deu uma olhada melhor no homem que o encarava. O que chamou sua atenção chocou. Ah, Jussi. Seu braço. Está tudo bem, eu posso suportar tanto. Mas... Jin-Woo engoliu em seco. O braço direito do Sr. Song estava colocado sobre o ombro de Jin-Woo, e seu outro braço. Seu outro braço tinha sumido. Enquanto olhava silenciosamente para Juei, o Sr. Song enrolou sem palavras os restos de sua camisa em volta do coto onde estava seu braço, rangendo os dentes de dor. Você pode amarrar o final aqui? Difícil de fazer com apenas uma mão. Quando Jin-Woo assentiu e completou o que mal poderia ser chamado de primeiros socorros, o Sr. Song soltou um longo suspiro. Foi um suspiro cheio de experiência de 10 anos de caça. Olhando ao redor, ele observou os arredores e o status de sua situação. Só porque a estátua de Deus havia interrompido seu ataque não significava que sua adversidade havia acabado. O tempo parou enquanto os caçadores deitavam no chão. Uau, porque isso aconteceu conosco. Algumas das caçadoras começaram a chorar novamente. Não podemos ficar assim para sempre. A paciência dos sobreviventes estava lentamente chegando a seu limite. Jin-Woo sentia o mesmo. Não podemos ficar assim para sempre. Mas o que eles poderiam fazer? Se a suposição do Sr. Song estivesse correta, eles seriam atacados no momento em que começassem a se mover. E mesmo que eles conseguissem se esquivar do ataque da estátua de Deus, eles ainda teriam que passar pelas estátuas que guardavam a porta. E aí estava o outro problema. O movimento do guardião da porta foi tão rápido que mal podia ser visto a olho nu. Como eles poderiam superar algo assim? Era uma situação impossível. A aniquilação dos caçadores era simplesmente uma questão de tempo. Espere. Uma questão de tempo. Quando o pensamento apareceu em sua cabeça, um pensamento desconfortável se seguiu. Algo que ninguém mais notou. Há algo que perdemos. Talvez a resposta estivesse lá. Foi naquele momento. Não se mexa. O Sr. Song gritou com o Sr. Jou, que respondeu mostrando os dentes. Cale-se. Não sabemos quando essa coisa vai atacar novamente. Você só quer que esperemos até aquele momento. O Sr. Jou era um caçador de lutadores. Como seres que jogavam seus corpos no meio do combate, as habilidades físicas de um caçador de luta eram muito maiores do que um humano comum. Além disso, o Sr. Jou era alguém cujas habilidades foram reconhecidas por uma grande guilda, que lhe ofereceu um contrato. Eu não posso morrer assim. Com o corpo ainda abaixado no chão, o Sr. Jou flexionou os músculos das pernas. O objetivo é a porta. Com um salto explosivo, o Sr. Jou correu para a porta. Observando a tentativa do homem, Jin-Woo se virou e olhou para a estátua de Deus. Como se esperasse, a estátua estava olhando para o Sr. Jou. Um raio de luz explodiu de seus olhos. Beantil. O raio cobriu as costas do Sr. Jou. Kilha! Uma das caçadoras gritou. Incapaz de controlar seu medo, uma poça amarela apareceu lentamente do chão onde ela caiu. Os rostos do outro caçador endureceram. Oh meu Deus! Nenhum vestígio do Sr. Jou foi encontrado onde ele estava. Exceto por 2 pés no chão, terminando logo acima dos tornozelos. O som de um homem vomitando atingiu os ouvidos de Jin-Woo, e ele franziu as sobrancelhas. Como esperado, essa coisa era mais do que capaz de aniquilar todos os caçadores em um instante. Para ele, era mais fácil do que pisar em um inseto. Então por quê? Por que não é? Isso poderia matar todos eles,
mas não o fez. Comparado com as bestas mágicas que sempre se jogavam nos caçadores, essas coisas eram diferentes. Atacar alguém apenas quando se mudou. Atacar alguém apenas quando se aproximava da porta. Havia um padrão e uma condição para sua agressão. Como um jogo com regras. Talvez existem regras para esta sala. Naquele momento, Jin-Woo encontrou uma peça do quebra-cabeça em sua cabeça. Foi a tabuinha que o Sr. Song estava lendo antes. Mandamentos do Templo Carteion. Um mandamento é uma regra e regras devem ser seguidas. Se houvesse uma saída deste lugar, longe dessas coisas, a chave estava escrita naquela tabuinha. O urso. E mais pelo Sr. Jin-Woo pronunciou o primeiro mandamento em voz alta. HMM. Você disse alguma coisa? Sr. Song perguntou, encarando Jin-Woo. Em vez de responder, Jin-Woo colocou um dedo nos lábios. Se eu estiver correto. Lentamente, Jin-Woo se levantou. O Sr. Song tentou freneticamente impedi-lo, mas Jin-Woo balançou a cabeça para ele com uma expressão determinada. Apóstrofo. Esse não é o rosto que desistiu de viver. O Sr. Song acenou com a cabeça para Jin-Woo. Sem desviar o olhar da estátua de Deus, Jin-Woo lentamente se levantou e ergueu seu corpo cada vez mais alto. De repente, o olhar da estátua de Deus caiu sobre ele. Biantil. Se ele hesitasse mesmo por uma fração de segundo ao voltar para o chão, Jin-Woo teria perdido muito mais do que alguns fios de cabelo em sua cabeça. De volta ao chão, Jin-Woo ofegava pesadamente. Ele quase morreu agora. Quando seus olhos encontraram a estátua de Deus, ele sabia que tinha olhado para a morte bem nos olhos. Tendo evitado o ataque por um fio de cabelo, literalmente, as pernas de Jin-Woo não paravam de tremer. Mas não foi em vão. Ele não está atacando alguém que está se movendo. Tendo seu corpo abaixado ao solo, nenhuma quantidade de movimento causou uma reação da estátua de Deus não. Seus ataques são contra alguém que se eleva acima de uma certa altura. Para confirmar, ele tinha acabado de colocar sua vida em risco. E agora, ele tinha essa confirmação. O significado do primeiro mandamento.